Boa noite, pessoal. Primeiramente, gostaria de pedir desculpa pelo atraso aí, mas coisas da tecnologia, né? Como hoje a live, cada um está em um local diferente do Brasil. O Rodrigo, nosso palestrante de hoje, está dentro de uma fazenda, então é uma conexão um pouco complicada, mas chegamos num consenso aqui, conseguimos resolver o problema e vamos dar início à nossa live de hoje. Bom, primeira coisa, eu gostaria de agradecer a todos os participantes aí que tiveram paciência de esperar aguardar o início. Gostaria também de agradecer ao Rodrigo e a Camila, que vão participar dessa live com a gente, né? O Rodrigo, com a apresentação breve de cada um dos participantes, é membro da equipe da consultores da Boviplan. Para quem não sabe, gente, a Boviplan é uma das maiores empresas de consultoria na área de pecuária do Brasil. Então, eles atendem clientes no Brasil inteiro, em todos os biomas. O Rodrigo ele é engenheiro agrônomo formado pela Exalc, com especialização em produção de ruminantes pela mesma instituição. E tem 21 anos de experiência em projetos de intensificação da produção pecuária, assessorando fazendas em todos os biomas do Brasil. A Camila, ela é zootecnista, formada pela Unibem em Curitiba em 2001, e tem como experiência, ela já trabalhou em várias fazendas como gerente agropecuária, então ela também tem uma experiência muito grande com relação à administração de fazendas, de gerenciamento de pessoas, etc. Ok? Como passou no vídeo aí, eu gostaria de agradecer à UFRA, ao ISPA, à PROEX da UFRA, ao PROCAD Amazônia, ao Programa de Pós-Graduação em Saúde e Produção Animal, ao Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal e, principalmente, as empresas que sempre nos patrocinam nos nossos eventos. Então, a Viter, a Votorantim, a Torta Serip, a KWS Sementes, a Iara e a DSM Tortuga. Então, gostaria de pedir também para vocês seguirem lá no Instagram do GEFAM, no Facebook do GEFAM, curtir nossos vídeos lá e marcar o sininho para estar sempre recebendo as novidades nossas. E agora eu passo a palavra para o Rodrigo. E, Rodrigo, você tem 20 minutos, até 25 aí para fazer a tua apresentação. Depois a gente segue para a discussão das informações, tá ok? Boa apresentação aí. Obrigado à UFRA pelo convite, né? Obrigado ao Thiago, que permitiu essa conexão de todos aqui. E eu queria parabenizar os alunos pelo empenho em organizar esse tipo de atividade. Também gostaria de desculpar aí, porque hoje eu estou aqui fazendo norte do Tocantins e a conexão estava ótima ontem, a gente teve para esse momento ver essa pegada aí, dificultou a gente começar. Mas agora tudo bem, então vamos adiante aproveitar o nosso tempo. Vamos lá. O próximo slide, por favor. Nós temos a gestão da informação na fazenda. Para mim, está aparecendo no slide da capa. Bom, pode ir tocando, por gentileza? Até mais pouco. Não consigo tocar daqui, acho que vai ficar um pouco mais lento essa aqui. Pode ir mais um toque. Bom, o que eu quero dizer é o seguinte: gestão da informação, ela pode voltar no slide anterior. A gestão da informação, ela é uma profissionalização do processo do fluxo de informações de na fazenda. Nós temos que sair daquela gestão intuitiva, que é uma coisa do passado, onde tentava se adivinhar, ou melhor dizendo, a gente se lançava a produzir um animal sem ter a menor perspectiva de qual seria o valor de venda futuro ou de qual seria o custo de produção. O objetivo dessa gestão de informação é garantir a coleta e o uso eficiente dos dados, né, a fim de propiciar análises certeiras, para então a gente tomar uma decisão assertiva e agilizando assim a gestão. O próximo slide, por favor, você fala um pouco sobre a realidade que nós vivemos para trabalhar com gestão de informação na fazenda. Próximo slide, tem um mapa, né, de fazenda. Então, assim,
É muito comum as pessoas se preocuparem, não tem um histórico de peso, não tem um histórico de reprodução, não tem histórico de natalidade, mortalidade, ou de produção de arrobas, né? E muitas vezes o problema é um pouquinho mais embaixo. Né? Desde esse mapa que vocês estão vendo na frente, é um exemplo claro. Isso é um projeto que eu fazendo no Mato Grosso do Sul, é óbvio que a situação foi quando a gente começou. Né? Esse mapa não é um mapa da realidade atual da fazenda, e esse é um mapa projetado. Então eu cheguei assim, vamos fazer um planejamento de uso forrageiro, vamos pegar as informações que vocês têm de rebanho, de peso vivo, a oferta de forragem, vamos programar o que cabe na fazenda ao longo do ano, na seca e águas. E aí não tinha medida dos passos, porque esse desenho, mapa que é o mapa de estímulos, era um mapa que eles queriam fazer. Então, assim, você pode ver que esse mapa está cheio de rasuras, é porque tem coisas que estão construídas, tem coisas que não estão construídas. Então, assim, a realidade no campo é assim, na pecuária de corte, é a gente chegar a fazer implantar um processo de intensificação da produção e a gente não tem as informações prontamente disponíveis. Isso toma um tempo danado, porque a gente passa a ter que simular algumas situações em vez de partir de dados reais. Próximo, por favor. Bom, as pessoas falam, bom, tudo bem, eu tenho que coletar dados, eu tenho que fazer uma gestão dessa informação. Que tipo de ferramenta que eu uso, né? Nós temos um software de gestão, um RP web, né? Então as pessoas perguntam, mas eu uso software, eu uso planilha, né? E eu falo assim, calma, não é bem por aí. Próximo, por favor. Para chegar na informação, antes eu preciso definir quais são os processos, ter pessoas treinadas para registrar os dados. Não adianta eu querer partir para um software, uma planilha eletrônica, qualquer outra, nem que seja um livro caixa simples, esse que você compra em papelaria, se eu não tenho bem claro quais são os processos que eu vou ter a fazer para levantar as informações, e eu não tenho as pessoas capacitadas para coletar essas informações, para fazer registro delas. E próximo, por favor. Bom, então o GI, né, a gestão de informação, ela envolve pessoas, ela envolve um software, né, um processo. Né? Então, pessoas, por quê? Pessoas bem treinadas temos nesse processo, um software, um eletrônico que atenda bem a complexidade e a qualificação das pessoas. Antes de você comprar o melhor software do mundo, mais complexo, você não tem pessoas preparadas para usá-lo. Né? Existe um processo antes de você iniciar um processo de informatização da fazenda. Muitas vezes as pessoas acreditam que basta comprar a ferramenta que está resolvendo o problema. E esquece que para qualquer atividade na fazenda, seja música ou no campo, tem uma pessoa. E as pessoas têm que estar bem capacitadas. Então, eu preciso ter os métodos bem estabelecidos de trabalho e todos os processos bem definidos para que todo mundo consiga coletar a informação da maneira como a gente precisa para seguir adiante. Próximo, por favor. Ainda aparece no slide anterior, gestão da informação. O GI que eu falei. Bom, essa é uma foto que tem uma pessoa de idade, esse é um gerente de fazenda de muitos anos de pecuária, lá no Mato Grosso do Sul. Se observar, ele está com um notebook na mão no celular. Então, é o seguinte, pode manter essa foto, essa imagem com as duas fotos. Não tem idade para a pessoa treinar, desde que a pessoa esteja interessada, você consiga um engajamento da pessoa e fazer. Muitas vezes a pessoa fala, funcionários antigos não vai para frente, não é bem por aí. Essas duas fotos, a foto da esquerda é um treinamento aqui no Tocantins, uma outra fazenda, no próximo aqui, sobre coleta de dados de controle de consumo de suplementos a pasto. Porque a nutrição animal está uma das contas mais caras que a gente paga ao longo do ano. Eu vou falar um pouco sobre essa questão de contas e planos de contas mais para frente. E a direita, olha que curiosa esse treinamento da direita, essas pessoas de camiseta azul. O gerente geral dessa fazenda de 25 mil cabeças de gado, mais ou menos, toda a rebanho de cria, né? Virou para mim e falou, Rodrigo, é o seguinte, tem uma série de processos que nós estamos implantando aqui, os funcionários não dão conta de fazer. Eles não conseguem calcular, calibrar dosagem, não conseguem dosagem nem que seja de remédio para animal ou calcário, ou que seja, porque eles não sabem simplesmente regra de 3. Você pode dar um treinamento para mim de regra de 3? Eu falei, regra de 3? Eu falei, exatamente. Vamos fazer um treinamento para explicar para eles como é que a gente usa a regra de 3 para que eles possam fazer o trabalho, para não ficar o tempo todo tendo que ficar pedindo a dosagem para alguém, que eles não fazem isso aí, eles não sabem como dosar um insumo, por exemplo. Então, eu vejo como a questão da realidade é diferente, né, no campo, e a necessidade de você capacitar as pessoas. Se você capacitar as pessoas, as coisas acontecem. É o caso dessas duas fotos, inclusive. A gente capacitou e a gente conseguiu dar um passo adiante. Próximo, por favor.
Falando de métodos de processo, nessa foto à esquerda, fazendo em São Paulo, eu estou vendo uma série de pranchetas com várias folhas, né, pegar na parede. Cada prancheta dessa é um controle que tem na fazenda, de operações mecanizadas. Então, eu tenho uma prancheta para o trator, eu sei quanto ele gasta de jogar a máquina, eu sei quanto ele gastou de diesel, quem foi que dirigiu, qual foi a manutenção, qual deve ser a próxima manutenção. Ou seja, uma fazenda que, apesar de estar tudo no papel, ela tem método e tem processo bem definido, onde todos os funcionários sabem. Ali numa oficina mecânica, todos os funcionários têm acesso, sabem como usar essas fichas e preenchem e o coleta de dados acontece. Um exemplo bem interessante, essa mato que eu sou à direita, eu tenho uma placa na frente do módulo estacionado, onde me diz qual o tamanho da área, qual é a cultura plantada, em que ano que ela foi plantada, qual é a medida do encanamento do sistema bebedouro, porque se o mercado passar um cano estourado, ele já bate o olho na placa e fala, ó, aqui é um cano tal. Ele vai comunicar lá na sede, ou na ação olha, estourou um cano no módulo tal, e o cano tem que fazer para cá, de tal medida para você fazer o encaixe. Então, isso é fluxo de informação, é gestão de informação, seja ela fixada, né, no papel, ou numa placa, ou informatizada. O importante é que você tenha métodos bem claros, processos definidos, e pessoas treinadas para que elas possam ajudar você a coletar essa informação, te ajudar a fazer análise, e possam interpretar os dados expostos também da gestão, a gestão à vista, por assim dizer. Próximo. Essa sequência de 3 sons é muito interessante. Esse é um cliente do nosso software, outra pessoa de idade bem avançada, né, para quem mexe com dados, informatização. Mas veja bem, esse senhor, que é o senhor Maurinho, lá em região de Cidrolândia, sul de Campo Grande, ele trabalha com informática desde informatização dos dados, de coleta de dados, desde 1994. A primeira foto à esquerda é o sistema DOS dele. A foto do meio, ele usando um software, está no notebook ali, que é um software de acesso via remoto, internet, e então o que ele fez? Ele anotava tanto no DOS como no software, no momento de transição, até ele aprender a dominar, e ele evoluiu e fez inovação. A terceira foto da direita, lá, o computador está desligado, abandonou o sistema DOS dele, conseguiu transferir todos os dados desde 1994 para uma nova ferramenta, e daí está partindo, está inovando, está se capacitando para usar novas ferramentas mais eficazes, aí, mais rápidas, ágeis, para ter uma gestão mais eficiente. Próximo. Aqui interessante, né, a comunicação. Isso aqui é um exemplo de comunicação muito comum que a gente vê nas fazendas hoje, que usa o WhatsApp. Né? Aqui tem um diálogo, é o seguinte, fulano, transferi um lote de tal passo, tantas cabeças, o peso vive tantos quilos de ração. Ou seja, sem ter as pessoas não têm vamos dizer, o vaqueiro ou o outro funcionário que seja o soldador, talvez não tenha acesso ao notebook, não tenha acesso a um equipamento digital, conexão à internet, que seja via computador, mas ele consegue, no grupo WhatsApp, passar todas as informações necessárias para que a pessoa do escritório receba essas informações, né, e ela põe no sistema dela, no software dela. Então, assim, até uma ferramenta tão simples como o WhatsApp, ela está funcionando de forma muito intensa nas fazendas. E ela pode ser muito bem utilizada, como nesse caso, quando a gente passa a usar ela para transferir informações de um usuário a outro, de um setor a outro. A comunicação interna é fundamental, todo mundo se entendendo, sabendo o que aconteceu. Nesse grupo, é uma pessoa passando informação para uma outra sobre o campo, passando para o escritório, mas 100% dos funcionários da fazenda estão acompanhando essa informação, está todo mundo ciente do que está acontecendo na fazenda. Isso ajuda as pessoas a trabalhar de forma interligada, de forma a engrenagem funcionar bem. Né? Próximo. Esse aqui é um quadro, né, de planejamento que a gente tem a vista para todos os funcionários da fazenda. O que está em azul é a parte pecuária, que em verde a parte de lavoura, faz a integração lavoura-pecuária. 100% das operações da fazenda, né, estão marcadas ali. Então, tem todo mês, no primeiro terço, meio do mês e segundo terço, no final do mês, como você quer dizer, e essa é uma placa de metal. Essas plaquetas são imãs, né? Então eu posso marcar e alterar conforme vai mudando o planejamento, mas todo mundo sabe o que vai acontecer nesse mês, no começo do mês, no meio do mês, no final do mês, o que tem que acontecer no final do ano, no outro trimestre. Então a gente consegue, porque todo mundo acompanha a informação, né? Então é compartilhar a informação da equipe, para que a equipe trabalhe de forma coesa. Próximo.
Vamos falar sobre gestão financeira, então. Próximo, por favor. Como o tempo é muito curto, eu separei só alguns exemplos, né? Então, vamos falar sobre plano de contas. O próximo, por favor. Aqui tem um exemplo de plano de contas, né? O plano de contas são todas aquelas despesas que você vai fazer. Então, o plano de contas é para você organizar a sua contabilidade, para que você possa emitir relatórios e fazer análise financeira do que você está fazendo. Então, eu posso ter no meu plano de contas investimentos, despesas e receitas, por exemplo, ou saídas e entradas, né? E eu posso ter esse meu plano de contas sistematizado, conta a avó, conta a mãe, conta a neta, por exemplo, né? Então, o laranja é uma conta principal, todas as saídas que eu quero funcionar. Eu posso ter uma conta filha, que é uma conta, por exemplo, de mão de obra, ou pode ser suplementação, o verde, né? E eu tenho subcontas, que, por exemplo, na mão de obra eu posso colocar imposto, eu posso colocar benefício, cesta básica, ou despesa com transporte, ou despesa com a farmácia na fazenda. E por que eles têm que ter essas questões de níveis? Porque se você tiver um plano de contas muito extenso, fica difícil você bater o olho nele, ter uma análise dele, enxergar quais são os pontos delicados do seu plano para você tomar decisões para melhoria, seja de redução de despesa, ou seja, para aumentar a eficiência na receita. Então, você condensando em menos pontos, você faz uma análise mais simples, e quando você quiser mais detalhe, você vai abrindo ele em diferentes níveis e vai chegando com todas as informações necessárias que você tem. É uma forma de você trabalhar o seu plano de contas para que você possa fazer uma gestão financeira do seu negócio de forma organizada. No plano de contas, você define quais são todas as contas que são importantes. Vamos ver um exemplo que nós estamos na slide a seguir, por favor. Bom, esse é um plano de contas que a gente tem aí uma desse ano, né? É um plano de contas real, que vai até, no caso, até setembro, está muito pequeno a imagem aqui, mas assim, você tem um plano de contas que eu mencionei. Então, eu tenho lá os que eu defini como são importantes, e é importante que no seu plano de contas você tenha a parametrização dele de forma clara e de forma constante. Eu não posso mudar a qualquer momento, porque senão eu não consigo comparar um ano com o outro, ou um mês com o outro. Então, eu passo por um processo de definição de qual vai ser o meu plano de contas, quando vão ser as contas avós, as filhas e as netas, por assim dizer, né? E aí eu organizo e começo a trabalhar com anotação. Então, eu vou anotando, vou acumulando essa informação mês a mês em cada conta, e eu posso ter avaliações mensais, trimestrais, anuais, eu posso colocar um ano com o outro. Né? Comparar você mesmo é o mais importante. Como eu fui melhor, como eu fui pior, em relação ao ano passado, numa determinada conta. Né? E eu tenho essa escrituração, eu tenho esse registro, eu posso fazer essa comparação. Próximo, por favor. Ainda sobre a gestão financeira, a gente também pode trabalhar com centros de custo. Né? O centro de custo é uma forma de você setorizar a sua movimentação financeira. Então, por exemplo, eu posso ter um setor, pode tocar no próximo, por favor. Eu posso ter um setor de cria, eu posso ter um setor de confinamento, eu posso ter um setor de engorda, um setor de criação pecuária, e eu posso setorizar essas despesas para o setor para comparar em que setor eu sou mais ou menos eficiente. O próximo, por favor. Esse aqui é um exemplo, também outro caso real, né? Essa também, assim como a anterior do plano de contas, é uma tela do nosso software, né? Aqui está uma comparação entre o gado comercial e o gado PO, e no final a somatória desses dois setores. Então, assim, você pode ter a variação de diferentes setores. Só é um exemplo para ilustrar o que a gente acabou de falar. É importante que você não setorize demais a sua fazenda, que você vai acabar tendo problemas com rateio de despesas, e às vezes você acaba passando do limite, porque dificilmente os setores trabalham de forma inseparável, sempre há um processo de integração. Às vezes um setor pode absorver um custo maior, mas para propiciar um desempenho melhor lá na frente. Por exemplo, eu posso ter um custo maior na cria, mas eu posso ter uma renda mais vantajosa, uma engorda mais vantajosa. E aí, se eu começar a separar demais meus setores, não ter também a avaliação sistêmica do meu negócio, eu posso ter uma avaliação equivocada. Então, eu não posso olhar de forma compartimentada somente. Eu posso ter os compartimentos dos setores, mas eu tenho que ter análise sistêmica. No caso, a terceira coluna, nesse exemplo.
Próximo, por favor. Vamos falar sobre rebanho. Próximo. Bom, vamos falar assim da gestão da informação em relação ao rebanho, né? Próximo. Então, é um processo de coleta de dados, né, para avaliação dos sítios zootécnicos que possibilitam as análises de tomar ações com relação ao rebanho. Próximo, por favor. É importante que a gente quando a gente vai falar de gestão de informação ligada a rebanho, nós estamos falando a respeito da gestão de dados e informações da produção, né? Mas eu não estou olhando só, não estou olhando a parte financeira, aqui eu estou olhando a parte de produção, porque assim, para ter um melhor desempenho financeiro, tem que ter uma maior produtividade em um determinado setor da fazenda, por exemplo. E aí, então, eu tenho que ter indicadores do setor de produção para saber onde eu posso ser mais eficiente ali. O próximo, por favor. Obviamente, estou falando de indicadores ou índices zootécnicos de produtividade, de produção e de reprodução também. Alguns exemplos, né, que a gente tem de índices zootécnicos, agora, produtivo, taxa de estoque, rotação média anual, mortalidade, produção de carne, produção de arroba, rotação, taxa de desfrute, taxa de abate. Então, assim, taxa de vendas, porque eu posso não ter só animais abatidos, posso ter animais em pé, por exemplo, animais de reposição. Então, eu crio uma série de indicadores e eu fico avaliando eles ano a ano, safra a safra, para ver quão eficiente, quão melhor eu sou diante das decisões que eu tomei, né, das tecnologias que eu escolhi para implantar na fazenda. Né? Próximo. Então, você, quando vai trabalhar de rebanho, você pode fazer uma gestão de lote, né? Por exemplo, a gente vai de uma identificada também, esse exemplo, né? Ali no house tem que estar em vários lotes separados, eu posso controlar os lotes de forma separada. Aquele lote tem um desempenho de ganho de peso, aquele lote tem uma idade, eu posso separar minhas vacas, matrizes por idade, para definir descarte por idade de vaca, assim por diante. E eu posso ter um trabalho um pouco mais detalhado, bem mais preciso, quando eu vou trabalhar com o controle individual das informações, né? Com animais identificados, que é a foto da esquerda. Próximo. Bom, eu tenho uma série de opções para fazer registro individual. Então, eu começo com dizer onde faço uma tatuagem, né? A gente procura não brincar tão cedo os animais jovens, porque ele tem problema de perda de brinco. Há uma taxa de mortalidade muito alta no primeiro mês dos animais, então eu posso estar registrando igual que está perdendo. Mas é importante eu saber, esse bezerro pertence a qual vaca? Normalmente se põe o número da vaca no bezerro, nessa tatuagem, né, que a gente faz na orelha. Próximo. Ok, a resposta ao mínimo. Tem o sistema via bolos, né, que é um PSC lambda, que recebe dados de comunicação. É muito legal trabalhar com esse modelo de identificação, que é intraruminal, né? Que você tem uma durabilidade muito grande. Então é bom para rebanhos de cria, vaca, animais que ficam muitos anos com a gente fazendo. Apesar de que eu posso recuperar tranquilamente esses bolos lá no abate quando eu for vender os animais. Agora, no modelo de eu tenho, por exemplo, todos os bezerros, não vale a pena botar bolos no bezerro, né? Porque se eu vou vender logo esse bolos, que é bem mais caro, quase que o dobro do brinco do chip eletrônico, por exemplo, e logo eu vou perder essa informação. Próximo. E a tradicional marca-ferro, né, você pode fazer a identificação básica, que é a bacila brucelose, obviamente a marca da fazenda, mas você também pode marcar mês, ano, o bezerro, ou da bezerra, da novilha. Você pode ter a numeração individual feita a ferro também, mas assim, a gente tem que ter consciência que isso é uma tendência a ser abandonada com o registro a ferro quente. Há uma demanda muito grande no mercado desse animal, que a gente futuramente a gente deve deixar de ter esse tipo de identificação. Né? Próximo. E temos o brinco, né? Então, o brinco você pode ter um brinco próximo, você pode ter um brinco de chip eletrônico ou tem identificação de tórax. Não. Próximo.
Pessoal, o Rodrigo teve um problema na conexão dele, ele está numa fazenda, então a gente sabe, nesse Brasilzão nosso aí, como funciona a internet, né? Então, como a Camila também, a companheira de trabalho do Rodrigo, ela entende bem do que o Rodrigo está falando aí também, então a gente vai passar agora a apresentação para a Camila, para ela poder continuar a apresentação do Rodrigo. Nesse meio tempo, a gente vê se o Rodrigo volta e ele entra no debate depois com a gente em relação à apresentação, tá ok? Camila, fica à vontade, muito obrigado pela sua disposição aí. E eu queria até aproveitar, Camila, e pedir para você se reapresentar, porque eu acabei apresentando muito rápido, eu acho que ficou muito corrido. Então, se reapresenta e pode ficar à vontade para terminar a apresentação do Rodrigo. Muito obrigado, viu? Joia, Felipe. Boa noite a todos. Sou Camila Nascimento, sou tecnista, trabalho com a Boviplan, mas eu faço mais a região do Mato Grosso do Sul, estou formada desde 2001 e atuo trabalhando bem nesse processo de gestão da informação que o Rodrigo estava explicando, e devido a esse problema de internet caiu. Eu vou continuar a apresentação dele, vou visualizar as telas dele e tentar explicar alguma coisa. Eu acho que no debate que ficar, de repente, mal entendido pelas telas dele, a gente vai conversando aqui e explicando toda a apresentação. Se quiser colocar a apresentação, Felipe? Não tá, desculpa, que não está compartilhada a tela, não, porque para mim aqui ela parece como compartilhada. Agora eu estou visualizando ela. Bom, tá. Essa tela aí é uma evolução em coletas de dados, né? Então, assim, tem uma foto de 2006 ali, que é uma foto no Mangueiro, onde tem rascunhos, papel, onde ali a gente está fazendo anotação dos animais, conforme vai passando, anotando número e peso do animal para obter a informação produtiva desses animais, né? Ali, já em 2007, é uma outra foto, já com a gente fala pocket, ou um palm, né? Mas já pensando o que a gente usaria em aplicativos, mas na época não tinha os smartphones, mas já existia essa tecnologia em pocket, existiam alguns programas de avaliação genética que já se fazia dessa forma, né? Aí tem uma outra foto já com notebook no Mangueiro, então os animais passando, se estiverem chipados, o notebook faz a leitura, né? E a balança também pode mandar informação para o notebook automaticamente. E a última foto que eu falo que é uma situação mais recente, eu não sei dizer quantos anos, assim, 3 anos para cá, 4 anos para cá, de aplicativos onde a gente consegue a informação do rebanho direto pelo aparelho celular e isso enviar para a nuvem. Na nuvem você fica com um banco de dados para coleta de várias informações, uma Big Data, né? A gente já consegue ter muitas informações do rebanho em tempo real, isso modernizou muito. Se olhar ali não é muito tempo, e a gente acredita que essa evolução ainda está acontecendo para aumentar muito mais. Pode passar a tela. Isso. Aí, aqui, ele é um gráfico de quantidade de brinco eletrônico, que é o chip que foi vendido aqui no Mato Grosso do Sul. Eu acho até que tem mais algum número, se passar mais. Então, assim, é um aumento de 125%, tá? Referente a alguns anos, 5 anos de compra. A gente, ainda assim, eu estou falando que está crescente a venda de identificação eletrônica, que é o chip, e a gente ainda fala que são clientes novos das empresas de chip. Isso aqui é de uma empresa só, tá? Da Alflex, eu vou falar o nome da empresa, mas o produto, o chip, brinco, ele você reaproveita ele até umas 4, 5 vezes. Então, assim,
Está crescendo a compra de chip, só que os clientes que adquirem uma primeira vez, ele reutiliza. Então, está crescendo a quantidade de propriedades que vem utilizando o chip eletrônico. Isso mostra como que está ficando, como que a modernidade está chegando no campo, até com essa venda de chip para as propriedades. Pode passar. Aqui é um gráfico de índice reprodutivo, é um caso real, tá? É um gráfico do Rodrigo, tá? Não vou saber explicar exatamente os dados que ele queria falar, de repente no debate a gente fala sobre esse caso, mas ele está falando, ele pegou as informações no mangueiro e mostrou como que vem a evolução do índice reprodutivo por categoria, entre novilha, primípara, multípara, né, de uma propriedade. Eu acredito que depois que ele voltar, a gente pode debater melhor esse gráfico, que ele queria mostrar alguma coisa referente a isso, explicar alguma coisa referente a isso. Pode passar. Bom, e seria isso a apresentação da Boviplan. Aí agora, Felipe, não sei se quer... Não sei, o Rodrigo, será que ele consegue voltar aí agora? Ele voltou. Vocês estão me ouvindo? Estamos ouvindo, Rodrigo. Estão me ouvindo? Só para complementar a informação desse gráfico, é o seguinte, esse é um caso real de uma fazenda do Mato Grosso do Sul, de cria, né? A gente vem acompanhando todo o processo de produção, vocês estão vendo que os índices são crescentes até 2014. Né? E aí, de repente, houve uma queda continuada de desempenho. Então, o que aconteceu? Com a interpretação desses dados e outros dados que a fazenda tinha, o diagnóstico foi preciso, o porto entendeu, olha, o que está acontecendo é uma baixa oferta de forragem, então estamos chegando com um score corporal menor para os anos seguintes, e nosso problema é nutricional. Então, a gente precisa reformar pastagens, porque não tem condições de melhoria diante com o mesmo tamanho de rebanho na mesma área. Então, o que aconteceu? Houve um processo de melhoria de pastagem, de reforma e recuperação, e aí já em 2017 para 2018, na verdade, os riscos começaram a voltar. Então, assim, com base em informações coletadas histórico de dados, você consegue precisar exatamente, olha, o problema não era reprodução, não era do sêmen, não era uma doença reprodutiva, era uma questão nutricional. Tá aqui os dados que a gente tem de lotação, os dados que a gente tem de reprodutivos, a gente confronta esses dados e consegue fazer um diagnóstico preciso, graças ao fato de ter um bom histórico. Porque se você não tivesse um bom histórico, outras interpretações poderiam ser dadas, e você poderia até chegar na mesma conclusão, mas você não tem certeza de que foi que causou e como causou os problemas que esse gráfico está apresentando para a gente. Então, é só para mostrar um exemplo, um caso real, onde uma coleta bem abundante, com histórico de diferentes setores da fazenda, permite um diagnóstico preciso, uma solução economicamente viável e eficiente, tanto é que os índices retomaram a patamares anteriores nos anos seguintes. Ótimo. Era essa o último slide da apresentação, né, para a gente fazer os comentários com respeito a fazer um caso real para a discussão. Né? Ótimo. Rodrigo, tem uma pergunta aqui do João Vitor, eu acho que todo mundo faz essa pergunta, acho que para vocês frequentemente. Esse software da Boviplan tem alguma versão gratuita dele? Você deve escutar isso com frequência. O Rodrigo ou Camila, fica à vontade para responder. Olha, você está falando pelo João Vitor, né, que pergunta sobre software gratuito. Isso. Né? Olha, João, tem softwares gratuitos no mercado, só que assim, os softwares gratuitos não entregam 100% das informações, ou não tem uma gestão completa, tanto da parte financeira quanto da parte de rebanho. Você vai encontrar alguma coisa ligada à parte financeira, você vai encontrar alguma coisa ligada à parte de gestão de rebanho, mas em ferramentas separadas. A Embrapa, por exemplo, tem algumas planilhas de cálculo para você fazer planejamento de viabilidade de longo prazo, para gestão de rebanho, para custo de produção, mas também são planilhas separadas. Normalmente, você quer a única ferramenta que englobe todas essas situações, né, que no caso da nossa ferramenta, que é o software que a gente Boviplan, obviamente tem um custo para você trabalhar com isso aí, como os nossos softwares concorrentes da empresa também tem no mercado, que são todos pagos. Mas sim, você é capaz de comprar softwares gratuitos para atender determinadas demandas específicas de dependendo da sua necessidade. Eu quero fazer uma pergunta, antes de começar
as demais perguntas que tem aqui para a gente fazer, que os ouvintes fizeram, eu acho que uma pergunta minha, na verdade, que acho que vai bem do início do processo de consultoria e atendimento a cliente que vocês fazem. A minha pergunta é o seguinte: eu já vivi isso, então eu quero saber a opinião de vocês. Quando um pecuarista contrata a Boviplan para prestar consultoria para eles na parte gerencial, a minha pergunta é: qual que é o primeiro choque que o cara tem? Do tipo, alguma coisa que você fala, tem que fazer isso, o cara fala, não dá para fazer. Ou qual que é aquele bloqueio de imediato que tem? E isso tem a ver com o tamanho de propriedades pequenas é de um jeito, propriedade grandes é de outro? Eu acredito que o Rodrigo não escutou toda a pergunta e eu vou estar respondendo junto. E, de repente, ele depois escuta a pergunta, acho que você podia até digitar para ele. Isso, qual o primeiro choque? Eu vejo assim, eu como gestão de informação, que trabalho muito nessa área de gestão de informação, eu vejo que as propriedades hoje muitas já aderiram a isso, já estão com controle, já estão com o processo financeiro, rebanho, agrícola, enfim, com controle. Só que existem muitas propriedades ainda que não têm esse controle, né? Então, a gente começa um trabalho, todo o trabalho da consultoria, a gente precisa de um plano para daqui 1 ano, 2 anos, daqui 5 anos, daqui 10 anos. E para a gente traçar esse plano, a gente precisa das informações. Então, eu falo que o bloqueio já vem justamente nessa parte das informações, que elas chegam de todo jeito, quando a propriedade não tem esse controle, né? E a gente, até implementar tudo isso, existe um choque de cultura, de como fazer isso nas propriedades. Né, Rodrigo? Não sei se você conseguiu escutar a gente para também explicar melhor isso. Acho que ele não está escutando, né? Eu escrevi no chat aqui. Bom, então acho que não sabemos se a conexão do Rodrigo caiu. Bom, então, Camila, acho que ficou claro também. Tem a pergunta da Rosana Ribeiro, ainda observando problemáticas quanto à coleta de dados nas propriedades, a sistematização disso, o que você acha que ainda falta nas propriedades do Brasil para a melhoria da gestão? Qual seria o principal gargalo, assim, que... Eu acho que a gestão, a agrícola, né? Tanto que até a tecnologia na parte agrícola está muito maior do que em pecuária, né? Eu acho muito muito da cultura mesmo, do costume, do trabalho que sempre foi feito, né? Principalmente na pecuária, que tem muito aquele trabalho intuitivo do campeiro, de já saber se aquela vaca está prenha, se está parida, só do visual, né? Que a gente utiliza dele para estar mostrando a produção, a altura de pastagem que o animal vai entrar, quanto tempo o gado aguenta em determinada invernada. Quem sabe essas informações é o capataz, o campeiro da propriedade. Ele já tem isso dele, porque ele aprendeu isso e ele sabe fazer isso. Então, muitas vezes, esse controle não é feito, igual a gente está falando, colocar um chip no animal, ter a informação, porque, de repente, acha que está burocratizando o negócio, que está dificultando mais o processo. Só que não, depois que inicia todo esse controle de gestão, a gente visualiza uma série de outros números e informações para conseguir o aumento de produção, que é um caminho sem volta, né? A partir do momento que você já sabe qual é o ganho médio diário da sua propriedade,
você cria metas de aumento de ganho médio diário. Se você já sabe o ganho médio diário de determinada região, retiro da propriedade, pasto, um pasto novo, um pasto de primeiro ano, entregue de soja, qual é a lotação que eu consigo utilizar ali. Então, assim, a gestão da informação, ela te dá muita informação para você aumentar a produção, né? Porque você já consegue visualizar ali. Então, eu falo que o grande entrave na pecuária é justamente por conta dos conceitos antigos, que o próprio pessoal já sabe quanto tempo uma invernada aguenta a lotação, determinada lotação, se a vaca está prenha, parida, essas informações eles já têm, é nato do campeiro, do capataz, enfim, da propriedade. E eles nunca erram, né? Não erra. Eles chegam a apartar num lote, já aconteceu, eu vivenciei isso, de apartar num lote de 400 novilhas, tirar as 6 novilhas que estão vazias no lote de 400 novilhas prenha, no olho, assim, apartando. Então, você passa depois o lote para fazer um diagnóstico de gestação, claro, numa gestação mais avançada, e realmente, as únicas 6 do lote, 400 novilhas prenha vazia, o peão, né, já tirou a cavalo. Então, assim, a gente não quer perder isso dele, né? Porque isso é importante, o visual, né? Ele é importante dentro da propriedade. A gente só quer essa informação como produção. O que a gente pode fazer para melhorar a produção e mostrar esses números, chegar num índice de lucro, para até pagar a produtividade dentro da empresa, enfim, né? Eu sei, pelo menos a minha experiência a nível de campo, eu vejo que o tal do olhômetro, a chance de estar errado, eu gosto sempre de fazer uma brincadeira quando eu estou no curral pesando boi, tem um peãozada trabalhando, né? Eu falo, quanto vai pesar esse? Cada um fala um peso completamente diferente e na maioria das vezes todo mundo erra. Então, nada melhor do que medir mesmo. E até, eu tinha uma apresentação que mostrava foto de 2 bois, assim, e assim, você pergunta, qual que é o melhor boi? Aí todo mundo vai em um, que a gente induz todo mundo ir naquele, porque é mais bonita, mais gordo, ou determinada coisa. Só que o melhor boi era o outro, pelas informações. O primeiro morreu mais tarde, era um boi castrado, que morreu com mais de 36 meses, o outro morreu com menos de 20 meses, o peso, se você fizer análise. Então, assim, o visual, se olhar, o outro boi era melhor, mas economicamente, o outro boi realmente era o bom. Então, assim, é isso da gestão de informação que a gente precisa buscar, né? Isso. Rodrigo? Oi. Para responder a pergunta da Rosana, correta? Isso. Tá. A Rosana Ribeiro está perguntando assim, que ainda observamos problemáticas quanto à coleta de dados das propriedades e sistematização disso. Né? O que o senhor acha que ainda falta nas propriedades do Brasil para a melhoria da gestão? Olha, Rosana, capacitação das pessoas. Né? As pessoas que estão na propriedade, elas não foram capacitadas, muitas vezes, para assumir aquela carga, aquela função que ela está lá. Então, ela foi se adaptando, foi se ajeitando, as coisas foram se ajeitando. Uma pecuária moderna, profissionalizando os setores, os trabalhos, as tecnologias, a gente também precisa de uma gestão profissionalizada. Quanto mais intensiva é a produção, mais intensiva deve ser a gestão, mais precisa deve ser a gestão. E para isso eu preciso, vamos dizer assim, capacitar as pessoas para elas se adaptarem às novas formas de fazer gestão. Ou melhor dizendo, novas formas, posso chamar, mas talvez novas na pecuária, né? São tecnologias que nós temos usado há muitos anos em outros setores, na indústria, por exemplo, e que podem ser aplicadas na pecuária. O que é importante, assim, quem for introduzir essa nova forma de gestão, esses processos ou métodos, tem que ir lá fazer um diagnóstico da fazenda, um diagnóstico da equipe, entender quais são os pontos fracos daquela equipe, onde é que eu posso começar a gestão. Porque não adianta você empurrar o modelo que funcionou na fazenda do seu vizinho ou na outra cidade para aquela fazenda, porque, de novo, pessoas, antes de tudo tem pessoas, eu preciso saber quem são essas pessoas, que tipo de que nível de gestão, que tipo de exigência a gente pode ter no primeiro momento.
Então, assim, se você quer uma gestão profissional na sua fazenda, você quer realmente coletar dados com eficiência, fazer as análises para tomar decisão e depois de tomar decisão conseguir implantar melhorias no seu processo de gestão, seja em qual setor da fazenda for, você precisa capacitar as pessoas primeiro. Assim como você tem que capacitar uma pessoa para usar uma nova tecnologia de produção, você tem que ensinar pessoas a usar novas tecnologias de gestão. Nós mostramos aqui, pessoa até de bem mais idade tem que se adaptar à questão, porque alguém se dedicou a ela customizar um treinamento para ela, entender qual é o tempo daquela pessoa e levar a melhor forma para aquela pessoa se encaixar no novo modelo, ou se encaixar numa inovação na gestão. Então, Rosana, o fator primordial é você entender as pessoas. E aí você capacitá-las. Pessoas capacitadas conseguem ir além. Bom, próxima pergunta agora é a pergunta da Raíssa, Rodrigo e Camila. A coleta de dados feita por uma propriedade com baixo nível tecnológico consegue se destacar junto com as propriedades que possuem esse alto nível tecnológico? Isso influencia muito? Não sei se ficou clara a pergunta. Com dúvida, Camila? Não, eu não sei se o Rodrigo escutou, mas então, assim, até dando um gancho do que o Rodrigo falou de capacitação de pessoas, bem isso, a gestão da informação precisa de pessoas capacitadas, precisa de processos e de uma ferramenta, que pode ser um software, pode ser uma planilha, um controle disso. Então, quando esse software, essa planilha, ela vai depender do grau de tecnificação dentro da propriedade, né? Então, não necessariamente precisa ser um software com todas as telas para tudo, que controle tudo. Se ela tem uma tecnificação menor, ela vai ter um controle mais simples pelo grau de tecnificação dela, né? A capacitação dos funcionários também vão ser mais simples e o processo, digamos, de certa forma, mais simples numa propriedade menor. Da forma que o Rodrigo estava falando, intensificando isso, a gente vai aumentando. Essa tecnificação, por exemplo, em chip, a gente usa justamente porque chega um momento que a gente não consegue mais ficar pegando o número dos animais, são muitos animais, a gente tem que embarcar 400 animais, 300, 200, sei lá, e aquilo se esbove, que erra número e fica... Então, a gente utiliza de um recurso que vai facilitar, mas não são todas as propriedades que precisam utilizar chip, né? Então, agora sim, todas as propriedades precisam do controle, eles precisam da informação. Então, pode ser de uma forma simples, mas vai melhorando a tecnologia conforme vai intensificando o processo. Eu acho que o Rodrigo caiu aí, Camila. Eu acho que bem relacionado até ao que você comentou aí, o professor Tiago pergunta os métodos de identificação, qual vocês acreditam sejam mais eficientes? Acho que é mais ou menos isso, depende da tamanho. Hoje a gente não utiliza, a gente quer não utilizar tanta marca ferro por conta de bem-estar, a gente está querendo isso de uma forma, né? Mas, de qualquer forma, a marca da fazenda ainda é marca ferro, a BCZ ainda utiliza para a identificação dos animais, né, Nelore puro, brucelose nas fêmeas, para fazer o V e o ano na cara, ainda faz com marca ferro. Isso é uma identificação. Até a brucelose, o ano de nascimento dos animais, é uma identificação, né, de era de animais. A gente utiliza o visual, né, que vê o animal já sabe de que ano que ele é. Então, continua sendo importante isso para o dia a dia na pecuária, mas não existe a melhor identificação. Tatuagem é ruim de ver, né? Porque você tem que conter o animal, mas é uma informação importante, porque normalmente a tatuagem é o número da mãe, não do animal. Então, eventualmente, passa um bezerro refugo no mangueiro, no tronco, e daí você... quem é a mãe desse bezerro? A gente vai apartar e vai descartar essa vaca, né? Ou passa um cabeceirão lá, não, quem que é a mãe desse bezerro? Se não tem o software que já está informando quem que é a mãe, né? Então, vai depender do que a propriedade quer fazer, do grau de intensificação que a propriedade quer fazer. O chip, por exemplo, tem diferença do chip de brinco com bolos intraruminal. O brinco, ele
você perde ele dentro da propriedade, o animal enrosca a orelha e perde o brinco. O bolos não perde, só que a recuperação do bolos e a implantação do bolos é mais difícil, porque é uma sonda que a gente introduz o bolos, e para recuperar é só no frigorífico, você tem que ir lá na bucharia, pegar aquilo, é um transtorno, assim, sabe? E o brinco não, você lá você pega no frigorífico também, mas está ali na orelha, eles já vão tirando, você recupera 100%. Então, é avaliar como que a propriedade quer fazer. Se você é uma fazenda de cria, que não quer perder a identificação da vaca, de repente o bolos é mais interessante. Mas daí você pode ter um brinco também, enfim, uma série. Você define isso daí justamente conforme a sua propriedade mesmo. O importante é ter um controle. O importante é ter o controle. Uma próxima pergunta aqui do professor Aníbal é: quanto ao planejamento, você tem trabalhado com metas de gestão de anos pecuários longos, tipo de 3 a 5 anos, que tem dominado na prática? Qual que é esse alcance, esses planejamentos que normalmente vocês fazem? Pelo menos 3 anos tem que ter, até por conta do ciclo pecuário, né? Então, pelo menos no start inicial, né? Porque você faz um planejamento, você tem alguma mudança no processo ali, na hora que visualizou isso, então você vai ter 3 anos para colher o resultado daquilo. Então, só que pode fazer de 5 anos, de 10 anos, né? Eu acho que não pode ser menos de 3 anos, justamente por conta do ciclo pecuário, de cria, recria e engorda. Agora, se é uma fazenda que compra animais de recria e engorda, que o ciclo é menor, de repente você pode fazer algo de 1 ano, 2 anos, né? Uhum. A dúvida do João agora, João Francisco, o software da Boviplan, ele é vendido como licença vitalícia ou é uma licença que se paga periodicamente, né, anualmente? Como é que funciona isso? O gerente Boviplan, depois até pode entrar no site e visualizar isso e estar conversando com o pessoal. O que tem praticado é em mensalidades, tá? Então, é um software que paga por mês, conforme a quantidade de módulos, porque ele atende todos os módulos, né, desde financeiro, máquinas, a parte do rebanho, controle de estoque, fábrica de ração, né? E então conforme o que quer se controlar, né? Em módulos, né? Ele é um software em nuvem, né? Então você tem informação aonde, de qualquer notebook, tem os aplicativos também, ou celular, que você quer ter informação do software. Só que ele é por mensalidade, mas não que, de repente, tem algumas propriedades que preferem pagar anuidade. Aí negocia, né? Fala, eu não quero pagar todo mês, quero pagar por ano, então mais questão de entrar lá no site do gerente Boviplan e tá questionando com o pessoal lá da equipe, que eles vão passar para todo mundo. Eu vou sintetizar agora aqui, Camila, a pergunta da Camila para a Camila. Eu acho que é um pouco comprida aqui, mas na verdade o que ela sintetizar aqui é o seguinte: quando vocês iniciam um processo de consultoria numa propriedade, é óbvio que com a experiência ampla que vocês têm de atender muitas fazendas por muitos anos, vocês já sabem aqueles pontos. Ó, primeiro eu tenho que mexer nisso, depois nisso, vocês já têm uma sequência meio que logo, assim, mesmo porque para ativar o cliente, né? Eu sei que eu mexendo primeiro nisso, isso me responde mais rápido o resultado. Então, qual que seria os principais assim, que você destaca? Ó, esses tem que começar mexendo com eles, não tem jeito. Na verdade, assim, tem que fazer o diagnóstico, né? Tem que ir na propriedade, porque cada propriedade é uma situação. E toda vez que você vai falar, não, isso eu nunca encontrei, tem propriedade, infinitas situações, né? Eu particularmente costumo ir na propriedade e a primeira coisa é organizar a casa, assim. O que a gente tem que fazer? A gente tem que levantar tudo que a gente tem no rebanho, de repente uma auditoria, fazer um inventário do rebanho, colocar o gado no mangueiro. Nessa de passar o gado no mangueiro, já faz todo o manejo sanitário, já aproveita uma vacina, novembro, maio, né? Faz a parte de diagnóstico de gestação, na parte de reprodução, os protocolos de ATF, enfim, tudo que teria que fazer. Já faz levantamento de máquinas, as pastagens, né? Eu sou muito de primeiro visualizar tudo que tem,
né? Tipo, e para daí ir tomando as decisões, e cada propriedade ela quer um determinado trabalho, porque até por ser uma propriedade cria, outra recria, outra engorda. Ela já tem diferença pelo dono, porque cada dono quer uma coisa. Mesmo sendo as duas fazendas de cria vizinha, ela é totalmente diferente por conta do proprietário, por conta do gerente, né? Então, assim, não tem uma regra, é assim, né? Eu acho que tem experiência, expertise da consultoria, dos técnicos que estão a campo, do conhecimento, porque às vezes o que eu não sei, eu consulto uma equipe, né? Na parte, eu sou zootecnista, então a parte de agrônomos, eu falo com os agrônomos veterinários, falo com o veterinário, eu acho que a gente sempre tem que estar debatendo e buscando conhecimentos de todo mundo, assim, né? Uhum. A próxima pergunta que é do Wanderson, um abraço para você também, Wanderson, um abraço aqui na pergunta. A pergunta dele é se pequenos proprietários estão abertos a esse tipo de gestão mais tecnificada, porque não sei se ele fala aqui que na maioria são cabeça, entre aspas, dura, mas acho que não é só pequeno, não, tem muito grande que tem esse problema também de ter dificuldade em aceitar algumas coisas, né? Aquela velha história, né? Meu avô fazia assim, meu pai fazia assim, e eu vou fazer assim, né? Cansado de escutar isso. E aí, eu, amendando na pergunta dele, Camila, uma curiosidade, a Boviplan hoje, a escala de fazenda, trabalha desde fazenda com que quantidade de animais, até qual quantidade de animais? Você tem noção hoje? Tem fazenda de 50 hectares até fazenda de 50 mil a 100 mil hectares, não vou saber falar a maior fazenda, mas assim, a Boviplan tem do Brasil inteiro, tem de Bolívia, tem de Colômbia, já atendeu uma série de propriedades, e atende, por isso que até eu falo, todos os tamanhos, e às vezes uma fazenda pequena, uma propriedade pequena é mais intensificada do que uma propriedade maior, ou grande. Tem propriedades pequenas que é muito intensificada, e que o trabalho é muito legal, porque aí a produção, a lotação é muito alta, você consegue uns números muito bacanas quando tem propriedade pequena, né? Então, não existe, assim, tamanho de propriedade. Eu falo que toda propriedade, ela te retorna, sabe? Se você fizer um trabalho bem feito, tiver esses números bem feitos, aí até você comentou do cabeça dura, do vô, as agendinhas, né, que todo mundo tem das anotações, que o papai e o vovô faziam anotação e o filho continua com a agenda. Você pode ter um software que for, isso acontece com software, mas a agendinha está ali com rendimento do carcaça. Rendimento de carcaça da dona, né? Adoro. Então, assim, tem, né? Camila, hoje, nas fazendas vocês atendem aí com pecuária de corte, principalmente, qual que é o principal custo que vocês têm, assim, que é o ponto que você, esse nós temos que melhorar sempre, que impacta muito no sistema, pensando em recria engorda. É por isso que eu falo, a gente vai falar índice zootécnico, se for criar a gente quer ver taxa de desmame, se for uma fazenda de recria engorda, a gente quer ganhar um médio diário, né? Então, assim, é o que impacta, a gente produz carne, então a gente tem uma fábrica de carne, então o que mais produz carne são esses dois números que eu falo que impacta por exemplo, principalmente o ganho médio diário. O incremento aí de 50 gramas dia faz uma diferença muito grande economicamente dentro da propriedade. Então, quando você tem esse ganho e você já começa a criar meta, justamente, que daí entra suplementação, genética, manejo de pastagem, uma série de coisas, porque você precisa um ganho de repente, 50 gramas a mais do que está tendo, né? Eu falo que é isso mesmo. Mais uma pergunta. O que vocês têm feito mais nas propriedades? Aproveitar que o Rodrigo voltou aí, tomara que ele esteja escutando. Ele falou na apresentação, ele falou que tem propriedade que faz controle por lote, tem propriedade de controle individual. Qual vocês têm feito mais? Controle por lote, controle individual e, vamos chamar assim, teoricamente, o controle por lote talvez seja um pouco mais fácil, tudo que você
fazem em lote, fica mais barato normalmente, mas o individual você tem mais controle. Aí a minha pergunta é, comparando entre os dois, eu fazer individual ganha muito melhor no sentido de nível de controle, de estatística da fazenda? A qualidade do controle é melhor, só que você tem que ter o pessoal mais capacitado. Então, assim, ter técnicos dentro da propriedade para estar fazendo esse controle individual e estar analisando isso, porque também não adianta ter o controle só para pegar número no mangueiro, pegar peso e não avaliar isso, né? Então, o lote a gente utiliza até no início, quando não tem controle nenhum e a princípio não quer pôr brinco, vamos utilizar pilote do pasto. Eu acho excelente o controle por lote, mais dinâmico, e até a gente consegue, igual num dos slides do Rodrigo, por WhatsApp, tem propriedades que a gente controla os animais no pasto por grupo de WhatsApp, coloca todo mundo lá, se o campeiro mudar o animal de pasto, ele pode até mandar por áudio, estou tirando do setor 10, tem vaca, 50 bezerro macho e 48 bezerra fêmea, está indo para o setor 11. No lote, eu pego e transfiro. Se os animais são identificados e ele falar esse número, e no sistema você tem animais a mais, tem 101 vacas, aí você fala, mas tem 101, quem que ficou? Ele não sabe, porque a vaca já está em outro passo, ele não sabe qual que é o número daquele animal. Então, para você saber qual que é aquele animal, você tem que passar todo mundo no mangueiro e trocar de passo, todo mundo. Então, assim, o lote, às vezes, eu tenho propriedade que eu trabalho das duas formas, tanto com o animal identificado como com o lote, para fazer dois controles, até para controle de suplementação, esse lote é muito mais fácil do que em animal identificado. Animal identificado não é tão simples, é difícil. Eu penso que a tecnologia vai avançar a ponto da gente um dia ter um reconhecimento facial em animal, e daí sim a gente vai passar esses animais de uma forma que vai... Eu acho que não está longe, eu acho que a pandemia também ajudou isso um pouco também, né? Que essa tecnologia, né? Mas o in-lot é mais fácil de trabalhar com alguns controles, sim. Uhum. Nós estamos já com 1h04 de live, vou fazer a última pergunta aqui, e depois a gente passa para os agradecimentos finais aí. É a pergunta do Aloysio Oliveira. Sabendo da importância do agro para a economia e que nem todos envolvidos nesse setor veem a propriedade como empresa / negócio, como os profissionais podem levar esse debate até o proprietário? E que você coloque uma sementinha, tem muito aluno escutando a gente, Camila. Eu acho um tema muito importante, um tema que, principalmente para os alunos, né? Eu acho que você, se especializando nisso, você vai conseguir trazer muita coisa para o proprietário. Eu mesmo, desde o início, quando eu comecei a trabalhar com números por ser mulher no agro, né? Porque a gente até hoje enfrenta um preconceito, mas é mulher, né? Tipo, aí eu tenho que provar. E como que eu provo? Com número, com dados, com informação, aprendendo, então, sabendo explicar, explanar. Então, como a gente começa a ter uma bagagem de números e informação, a gente sabe falar, né? A gente sabe dizer, tomar decisões, o que é certo, o que é errado, né? Então, é o que eu tenho buscado dentro da consultoria, justamente esse, passar para os produtores a importância da gestão, da gestão da informação. Aos poucos eles estão aderindo, eu acho que já está muito melhor hoje do que antigamente, né? Eu já acho que hoje é um tema, todo mundo está procurando, porque hoje a gente até... O próprio aplicativo do banco já faz o seu controle financeiro, você já sabe o que você gastou de comida, disso, ele mesmo já faz. Então, assim, já estão visualizando que é esse o caminho, tem muitos dados na internet, né, que o pessoal está visualizando. Então, eu já acho que essas lives, internet, eu acho que tem ajudado muito eles a estarem buscando esse tipo de controle dentro da propriedade. Sim, sem dúvida, Camila, sem dúvida. Bom, gente, nós já estamos com 1h06 de live.
Eu não vou poder entrar. É Dinamarca Nogueira, minha mãe puxando meu saco aí, mandando mensagem. Eu não podia deixar de falar, né? Ela não perde uma. Um abraço. Bom, Camila, muito obrigado pela participação. Gostaria de agradecer o Rodrigo também, a conexão dele caiu, infelizmente. Você mande um grande abraço para ele, agradeça a disposição. Agradecer você mais uma vez por ter pegado a apresentação pelo meio para continuar, tá? E nos engrandecer aí com o debate, muito bom. Eu acho que contribuiu bastante com informações relevantes aí para o pessoal. E agora eu passo para você a palavra para você fazer os seus considerações finais aí, os seus agradecimentos. Obrigada pelo convite, tá? E agradeço pelo Rodrigo. Infelizmente, né, a internet dele está ruim lá, a conexão, ele está na fazenda, igual quando a gente iniciou. Eu falei, nossa, um está no Mato Grosso do Sul, outro em Minas e o outro em Tocantins, né? Então, muito bacana isso. Eu agradeço pelo convite, agradeço pelo Rodrigo também, que agora não conseguiu concluir por conta de internet. E estamos aí. Se tiverem mais dúvidas, pode entrar em contato com a Boviplan, a gente pode estar esclarecendo algumas dúvidas. O gerente do Boviplan também tem um anexo lá só sobre a ferramenta do software, gerente do Boviplan. A gente pode estar esclarecendo mais alguma dúvida que ficou e, de repente, a gente não conseguiu debater aqui. Não, beleza, bom demais. Não, muito obrigado, Camila. Então, como considerações finais, a gente agradecer novamente aos nossos parceiros aí, que foram dito anteriormente, a UFRA, ISPA, PROEX, PROCAD, Programa de Pós-Graduação em Saúde Animal, Programa de Pós-Graduação em Ciência Animal, e principalmente as empresas que acreditam na gente, né? A Viter, Votorantim, a Torta Serip, KWS, Iara e a DSM Tortuga. Agradecer aos participantes aí que ficaram até o final. Um grande abraço a todos, muito obrigado. Como a Camila falou, o pessoal da Boviplan está à disposição para responder mais perguntas, mais dúvidas que vocês tiverem. E eu gostaria de agradecer também a duas pessoas que não aparecem aí, que vocês não ficam vendo, mas estão nos bastidores aqui ajudando a gente a resolver os problemas, né? Então, agradecer muito ao Joel, pessoal da informática lá da universidade, e o David, que é nosso aluno, que também está contribuindo aí para resolver os problemas que aconteceram bastante hoje. Tá? Então, desculpem os problemas, um abraço a todos e uma boa noite. Um abraço. Tchau, tchau para você.